Boa noite, irmãos. Boa noite. A paz do Senhor, amém? Glória a Deus por mais essa noite que nós estamos aqui, né? Nessa semana abençoada, nesse mês abençoado, né? Especial para as famílias, especial para os adolescentes, para os jovens, para os juniores. Temos ouvido a palavra do Senhor, né? Tem sido uma bênção para as nossas vidas, tem sido muito edificante para nós. Glória a Deus. E também a comunhão, né? Que temos uns com os outros, nos vendo aqui todos os dias, os adultos, né? Comunhão, uma bênção para os adultos também, claro, para as famílias, É uma bênção estarmos aqui, né, irmãos? Muito gostoso, muito bom. É por isso que eu gosto de retiro tudo junto. Por isso que eu gosto de retiro tudo junto. São 4 dias que a gente fica ali em comunhão com os irmãos, como família, amém? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Só nele nós podemos confiar. Ele não falha, Deus infalível. Ele não nos decepciona. Ele só tem planos de paz e de bênção para as nossas vidas. Feche seus olhos. Se preciso for, peça perdão ao Senhor. Pai, nós confiamos no Senhor, Pai, oramos a Ti em nome de Jesus, Pai. Em primeiro lugar, ó Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus, a começar em mim, Pai. Eu preciso de Ti, preciso do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, Pai. Que esteja, Pai, me limpando, me lavando, Deus, em nome de Jesus. Assim também com os nossos irmãos, ó Deus. Pai, nós queremos declarar, ó Pai, que nós confiamos em Ti, Pai. Ó Deus, que nós dependemos do Senhor, ó Pai, e que nós cremos, ó Pai, que o Senhor ouve as nossas orações, Pai. Muito obrigado por mais esse dia que estamos aqui, mais essa noite que estamos juntos aqui. Ó Deus, abençoe os visitantes, ó Deus, aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez, ó Pai, e alcança aqueles, ó Pai, que ainda não aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, ó Pai, que haja salvação nessa noite. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor que foi ministrada terça-feira, um dos versículos que o pastor leu, o pastor Fernando, está em Judas 1, 24 e 25. Eu vou ler para os irmãos. Diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos jubilosos e imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém? Aleluia. Nós confiamos nesse Deus, é isso que nós vamos louvar. Nós confiamos nesse Deus que não nos deixa tropeçar. Amém? Ele está conosco todos os dias. Só em Jesus nós confiaremos. Amém. Só em Jesus esperarei, Ele é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém na tempestade ou sequidão. Quão grande amor, profunda paz em meio à luta, em horas más. Ele é meu Deus consolador, firmado estou em seu amor. Aleluia. Estamos firmados no amor de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Só em Jesus
Deus que se encarnou, poder de Deus no frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer, e lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, por sua morte vivo estou. Aleluia, glorifica ao Senhor, pois foi pela morte de Jesus, que nos deu livre acesso ao Pai. O véu foi rasgado de cima a baixo, e hoje, através de Jesus, nós podemos clamar ao Senhor. Aleluia, glórias ao teu nome, Pai. Foi sepultado a nossa luz, tragada pela escuridão, mas no terceiro dia então ressuscitou o meu Jesus. Grande vitória conquistou, do vil pecado me livrou, então sou dele, ele é meu, pelo seu sangue que verteu. Glórias ao teu nome, Pai. Aleluia, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos pelo sangue derramado na cruz do Calvário, por cada um de nós, Pai. Oh Deus amado, oh Pai, esse plano é, Pai, cabal, suficiente, inteiro, perfeito, Pai, obrigado. Não há mais culpa, livre sou, este é o poder de Cristo em mim, do meu destino Ele cuidou, desde o início até o fim, nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com Ele me encontrar, o seu poder me vale. Não há mais culpa, não há mais culpa, livre sou, este é o poder de Cristo em mim, do meu destino Ele cuidou, desde o início até o fim, nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com Ele me encontrar, o seu poder me valerá. Nenhuma força, mais uma vez, igreja, com toda a força do seu coração, com a sua voz. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com Ele me encontrar, o seu poder me Glórias ao teu nome, Pai. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Pai. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos jubilosos e imaculados diante da sua glória, a Ele domínio, poder para todos sempre. Aleluia. Amém. Glórias ao teu nome. Os irmãos podem se assentar. Amém. Ao único Deus, nosso Salvador, por Cristo Jesus, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Nenhuma força poderá
nos arrancar das mãos do Senhor. Glórias ao teu nome, Pai. Mas nós precisamos caminhar, né, de acordo com a palavra do Senhor, né? Sempre vigilantes. Aleluia. Hoje nós temos a presença do pastor Jason, hoje e amanhã, que prontamente atendeu o nosso convite e está conosco hoje para nos abençoar, trazer a palavra do Senhor. Amém. Queria passar a palavra para o pastor Jason já, direto. Dispensa muitas apresentações, né? Creio que 99% dos irmãos já conhecem o pastor Jason. Ele é lá de Guararapes, Igreja Batista Monte das Oliveiras. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. É sempre uma alegria voltar para casa, né? E eu estou em casa, eu me sinto muito bem aqui com vocês. E também é uma satisfação atender um convite. Betel é outro nível, né? Então, quando vocês me convidam, eu já começo a pensar o que eu vou fazer para desenvolver os temas que eles, né? Eu queria ter um gênio assim para me ajudar a desenvolver temas bons para Monte das Oliveiras. Mas Deus vai nos dar graça. E sei que tem sido bênção para a vida de vocês essa semana. E queremos que hoje e amanhã também seja um tempo de bênção, de graça de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por aquilo que tu és, por aquilo que o Senhor faz. E nós pedimos misericórdia e dependemos inteiramente do Senhor para sermos bem-sucedidos naquilo que o Senhor propõe fazer e abençoar a igreja nessa noite. Nós te damos graças e colocamos a nossa confiança em Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu vinha pelo caminho pensando numa história que eu ouvi há alguns anos atrás, que o fundo moral dela mostra a comunicação. Nem sempre o que a gente diz é o que a outra entende, mas a comunicação verdadeira é o que se entende. Não é isso? Então, se não houver entendimento, não há comunicação. A comunicação é contada por aquele que entende. E eu espero ter entendido o que eu tenho que fazer aqui. Senão depois vocês vão perguntar, o que é que ele veio fazer aqui? E a história que eu estava lembrando, é uma lenda, é um mito, é uma história fabricada. Que no começo do cristianismo, lá em Roma, cristãos e judeus começaram a não se entenderem, e a coisa se acirrou tanto que virou briga, e ambos queriam expulsar o outro grupo, e isso virou um transtorno público, e o imperador então pediu que as autoridades da área de justiça intermediassem, desse um jeito de resolver o conflito. E eles resolveram propor um debate entre o líder dos cristãos e o líder dos judeus. Quem ganhasse saía ou ficava. Os judeus já tinham dito que não saía e os cristãos diziam que eles tinham que sair. Então pegaram o Papa representando os cristãos e o rabino-chefe representando os judeus. E a ideia era trancá-los numa sala e eles dialogar até chegar num acordo. Mas já que o Papa era mais velhinho e fraquinho e o rabino meio desaforado, eles com medo de dar uns catiripapos no Papa lá, não colocaram uma regra que não poderia falar nada. Teria que ser por gestos, só por aceno, só por mímica. E então trancaram os dois na sala e a hora que vocês terminarem, vocês chamam que a gente abre. Ok. Eles se sentaram, cada um na extremidade de uma mesa, e ficaram por um bom tempo em silêncio, olhando um para o outro, até que o Papa tomou iniciativa e se levantou e fez assim. E sentou-se. O rabino pensou naquele gesto, pensou, levantou e fez assim. E sentou. O Papa pensou naquele gesto e concordou, você ganhou.
Aí, mais um silêncio. O Papa se levantou e fez assim. O rabino ficou pensando naquele gesto e levantou e fez assim. Aí o Papa concordou, você ganhou. Aí o Papa pegou os elementos da Eucaristia, da ceia, o pão e o vinho, serviu e tomou. O rabino pegou uma maçã e começou a comer. Aí o Papa, você ganhou, pode ficar. Aí pediram para abrir as portas, e a turma estava lá fora naquela expectativa, e o Papa fez sinal que os judeus ganharam a demanda, e cada um levou o seu líder para um lado. Aí lá no Palácio Papal foram querer saber dele como foi o diálogo e a que conclusão chegaram e por que os judeus venceram o debate. E ele explicou. Depois de ficar um tempo em silêncio, eu disse para eles que Deus está em todo o mundo. E ele disse que Deus também está aqui em Roma. E isso é verdade. Eu tenho que concordar com ele. Eu disse para ele que só há um Deus. E ele me disse, mas ele também é dos judeus. E eu tive que concordar. Eu mostrei para ele que Jesus morreu na cruz para salvar os pecadores, para nos dar a redenção, através da representação, da ceia. E ele pegou uma maçã e mostrou que se o homem não tivesse pecado, não havia necessidade do sacrifício de Cristo. E isso também é verdade. Então, eu tenho que concordar que eles ganharam. E eles concordaram, realmente ganhou. E lá na sinagoga está um festão comemorando a vitória. Aí mandaram todo mundo quietar para o rabino explicar como foi o diálogo. Né? E ele explicou. Depois de um longo silêncio, o Papa levantou e falou, vocês judeus têm que sair de Roma. E eu falei, nós vamos ficar. Ele levantou e falou, eu dou uma semana. Eu falei, eu quero pelo menos 2. Aí nós paramos para o lanche. Né? Como é que ganhou o debate, né? Então nós temos que comunicar bem para a gente entender o que realmente nós queremos. E hoje nós vamos falar sobre oração. Cristo nos dá uma suficiência maravilhosa. É quase difícil de explicar toda a suficiência de Deus para nós em Cristo. E isso também afeta a nossa vida de oração, a nossa vida de comunhão. E colocar uma pergunta, se nós amamos a Cristo, por que falamos tão pouco com Ele? Então vamos pensar hoje sobre algo que nos impulsiona a orar. Antes de eu entrar propriamente no assunto, eu quero mostrar alguns pensamentos que eu trouxe sobre oração. Para vocês lembrarem. Esse é do Hope MacDonald. Podemos ler todos os livros já escritos sobre oração. Todavia, enquanto não tomarmos a decisão de orar, não aprenderemos a orar. Oração se aprende orando. Tá? Um outro. Vivemos um dia que se caracteriza pela multiplicação do maquinismo humano e a diminuição da força divina. O grande clamor hoje em dia é: trabalhe, 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 organize, organize, organize. Dê-nos uma nova sociedade, apresente-nos novos métodos, mostre-nos novas máquinas. Todavia, a grande necessidade de hoje é oração. Mais oração e melhor oração. Do R.A. Torre. Orar bastante. Outro, esse aqui, do M. Bont. A oração tem a possibilidade de afetar tudo quanto nos afeta. Aqui estão as imensas possibilidades da oração: sabedoria, conhecimento, santidade e o céu.
estão sob o comando da oração. Nada está fora da oração. Então é bom orar, né? Mais um. O coração de um eficiente testemunho cristão é a devoção a Jesus Cristo. Essa devoção encontra na oração sua maior expressão. Ela é sustentada viva por meio da prática contínua da oração. A devoção sem oração não funciona, não vive. Um outro, o conceito do homem acerca de Deus determina a profundidade de sua vida de oração. A verdadeira oração começa e acaba com Deus entronizado. Quanto mais intimidade com Deus, melhor. Outra do Bylock, essa é do Bylock. Podemos orar sobre todas as coisas somente depois de encararmos nossa própria e absoluta lealdade à direção de Deus em nossas próprias vidas. Se não estivermos dispostos a submeter, o que adianta orar para outros se submeterem? Para cada um que diz, fala Senhor, porque o teu servo ouve, há 10 que dizem, ouve Senhor, porque o teu servo fala. Isso é brincadeira, né? Eu sei que aqui em Bauru isso não acontece, então esse provérbio é muito estranho para vocês, por favor, ignore. A razão porque muitos acham a oração insatisfatória e a vida de oração nada atrativa é porque eles têm tentado entrar no reino celestial da oração na força do velho homem. Esforço próprio. Isso é obra da carne, não funciona. Virginia Whitman, outras atividades produzem o que nós podemos fazer. A oração resulta no que Deus pode fazer. Então é bom trabalhar, mas orar é melhor, né? Essa aqui é conhecida, né? Quem é renovado conhece essa de longa data. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Essa é a pastor Enéas Tonin, desde os anos 20, 30, 40. Ah não, renovação foi de 50 para cá, né? Não exagera, né? Verdade. Muito bem, esses pensamentos é uma reflexão, e vocês podem pensar melhor, eles nos ajudam, nos refletem. Muito bem, oração tem tudo a ver com intimidade e companheirismo com Deus. Oração tem tudo a ver com intimidade e companheirismo com Deus. O relacionamento com Deus é determinante para a qualidade e para a quantidade de oração. Se alguém pensa, orar é muito difícil, é muito pesado, alguma coisa está errada. Porque a questão não é a oração ser difícil ou pesada. A questão é a fonte de motivação para orar. Né? O nosso relacionamento com Deus, vocês sabem que o cristianismo não é uma religião, é um relacionamento. Deus nos chamou para um relacionamento. Deus criou o homem para se relacionar com ele. O pecado quebrou esse relacionamento e a obra da redenção é a obra da restauração do relacionamento novamente com Deus. E relacionamento tem a ver com investimento. Quanto mais a gente investe em conhecer, em saber o que aquela pessoa gosta e como podemos agradá-la, melhor fica o relacionamento. Nós temos amigos que a gente conversa com ele 1 hora, 2 horas e a gente nem vê que o tempo passou. Às vezes até obrigações ficam, né, sem agenda nenhuma. E tem outros que depois de 3 minutos você já está cansado. Qual é a diferença? O relacionamento. A qualidade do relacionamento. Então, para quem oração é pesado? Para quem oração é difícil? Para quem tem um relacionamento ainda não formado e um pouco imaturo com Deus. Vamos pensar, por exemplo, no Salmo 1. É um salmo que todos nós conhecemos. Ele começa dizendo que bem-aventurado é o homem
que não... eu esqueci, parece que vocês também. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Ao invés de fazer essas três coisas, o seu prazer está na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. Ao invés dele fazer aquelas três coisas ruins que toda a galera, colega dele, faz, ao contrário, o prazer dele está na palavra de Deus, e nela ele gasta tempo, ele medita de dia e de noite. Nós incentivamos as pessoas a meditarem na palavra de Deus. Todo mundo, todo pastor, toda escola dominical, todo discipulado enfatiza a importância da meditação. Olha, o prazer daquela pessoa está na palavra de Deus. Não vamos longe nessa história aqui de meditar e nem de quanto tempo vamos gastar. Mas, deixa eu fazer uma pergunta que só vale 50 mil. Estar com Cristo dá prazer para você? Estar com Deus dá prazer para você? Você tem prazer? Você sente prazer em estar na presença de Deus? Quer dizer, na presença de Deus é até feio, porque já que Deus é onipresente, então não tem jeito de estar longe dele. Estamos pensando naquela hora, naquele momento, naquele tempo de oração, pelo tempo devocional. Estar na presença de Deus te dá prazer? A resposta sempre é sim. Aí eu venho com outra que agora vale, é um bônus, então vale 60 mil. Eu vou jogar 10 em cima. Quanto de prazer isso proporciona? Por que eu quero saber isso? Porque dependendo do grau de satisfação que aquilo dá, você pode achar outra atividade mais satisfatória. E, consequentemente, a oração e a presença de Deus perde espaço. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Se for para você dividir o seu tempo devocional em ler a Bíblia e orar, o que acaba ganhando mais tempo? Normalmente ler a Bíblia. Você começa a ler um capítulo e aí daqui a pouco você resolve estender mais o texto ou voltar a reler, e o tempo da oração diminui. Se você colocar duas coisas satisfatórias, paralelas, para concorrer, provavelmente a que demanda menos atividade espiritual vai ganhar. E aí então a leitura da Bíblia vai ganhar, porque você pode lê-la apenas mentalmente, apenas intelectualmente. E a sua alma vai ser edificada, mas o seu espírito não. E a oração lida diretamente com o espírito. Nós somos um espírito que temos uma alma e moramos num corpo. O plano original de Deus, Tessalonicenses fala, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Espírito, alma e corpo é a medida correta, é a sequência correta de valor e de ação do ser humano. Espírito, alma e corpo. Por quê? Ao criar o homem, a ideia de Deus é que o espírito do homem, que é em si a pessoa, estivesse e esteja submisso a Deus, em comunhão com Deus, ligado a Deus. A alma, que é a parte que caracteriza a pessoa, fique submissa ao espírito.
e o corpo fique submisso à alma. O que o pecado fez foi separar o Espírito de Deus. Nós só temos relacionamento com Deus, só temos contato com Deus a nível de Espírito. Deus é Espírito. E Espírito só tem comunhão, só tem contato com o Espírito. Então, nós podemos ter comunhão, ter relacionamento com Deus por causa do nosso Espírito. O Espírito nosso se liga, se conecta, identifica, tem contato com Deus, porque Deus é Espírito. Ok? O Espírito Santo habita em nós, porque nós somos um Espírito. Ele não habita na minha cabeça, no meu estômago, no meu coração. Ele habita no meu Espírito. O Espírito só se lida com o Espírito. Certo? Então, quando o pecado entrou, a parte do Espírito, que se chama comunhão, que é a parte que conecta a Deus, foi desligada. Nós continuamos sendo uma pessoa, sendo um Espírito, mas não mais tendo conexão com Deus. Não tendo mais conexão com Deus, e Deus ainda estava lá, e o homem já conhecia Deus, e ele tem sede de Deus, e ele tentou voltar, e ele tenta voltar a se relacionar com Deus. Mas como o espírito está desligado, está morto, ele faz isso através da alma. E aí não é mais espiritual, aí é religião. Então todo relacionamento com Deus, com o sobrenatural, sem novo nascimento, é religião. João 4, Jesus disse: Deus é espírito, e importa que quem o adore em espírito. E é esse que eles procuram. Então, se fizermos uma adoração a nível de alma, mais centrado em alma, não atinge nem a Deus e nem nos satisfaz. Satisfaz a alma, né? E se a música, por exemplo, tiver um balanço bom, então aí a gente... Mas não o espírito. Então é muito importante saber o que produz prazer espiritual na nossa vida. Muito bem. É importante nesse prazer, né? Importante nesse prazer e nesse companheirismo, não tanto é o que eu creio, a teologia, mas o que eu vivo. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. Nesse companheirismo com Deus, nessa comunhão com Deus, nesse relacionamento com Deus, não é tão importante o que eu creio, a teologia, mas o que eu vivo, o que eu experimento, a vida prática diária. Se eu perguntar teologicamente, todo crente deve orar? Sim. Oração é boa? Sim. Oração nos aproxima de Deus? Sim. Oração dá poder? Sim. Oração nos ajuda a resolver os problemas? Sim. Todo mundo gosta de orar? Gosta. Você ora? Bem, é que eu trabalho muito, né? Minha vida é muito corrida, né? E é uma loucura, pastor. Eu já levanto, e aí ele vai gastar meia hora que ele poderia estar orando, ele vai gastar essa meia hora me explicando por que ele não ora. Em vez dele já cair de joelho, pedindo perdão, arrependido, e começar a orar, ele vai gastar uma meia hora ou mais, me convencendo as razões por que ele não ora. Então o que eu creio é uma coisa. A teologia bíblica daquela doutrina, eu tenho ela correta, mas a prática, não. Isso não adianta. Eu ouvi uma malcriação, e como não foi comigo, então estou feliz. Embora não seja sobre oração, mas é sobre ministério. Uma pessoa, um pastor que trabalha com comportagem e alguma coisa assim, há um tempo atrás, já tem um bom tempo, na época que o Valdomiro do chapéu estava bastante em evidência,
Foi num culto que ele estava realizando, numa concentração. Estava agendado uma entrevista com ele para ele ia tentar vender um produto, alguma coisa que interessava a ele. E antes enquanto o pessoal rodava o louvor, aquela festa toda, o do chapéu o atendeu. E eles conversaram e ficaram de finalizar o assunto depois do culto. Ok, viu? Então o do chapéu foi fazer o trabalho, ele fez aquela ladainha toda e fez tudo aquilo, e mais de 50 mil pessoas ali, orando, cantando, dando ofertas gordas e tudo mais. Aí quando ele encerrou, ele voltou para fechar o negócio, e depois começaram a conversar, e o pastor explicou para ele: olha, eu admiro o trabalho que você faz, mas teologicamente e homileticamente o senhor é muito fraco. O senhor poderia ter um dinamismo maior e produzir muito mais com o que o senhor tem na mão. Aí ele simplesmente, puxou a aba do chapéu e perguntou: você é pastor também? Sou. Quantos membros tem em sua igreja? Era uma igreja muito grande, em torno de 100 e pouco. Ele falou: o dia que você colocar 50 mil pessoas num lugar e pregar para elas, você me chama, que eu vou aprender essa sua teologia. Qualquer um de nós batista, até os novos convertidos, dão um show de estudo bíblico sobre oração. Mas a maior parte de nós, os joelhos estão lisinhos, branquinhos. Porque cremos tudo, sabemos tudo e não oramos nada. Vocês gostam de história, né? Eu também gosto. Naquela época que as igrejas eram ainda bem pequenas, no interior, sofrido, na roça lá, duas esposas de pastor se juntaram um dia para trabalhar juntas, e enquanto trabalhavam nos afazeres, trocavam ideia e conversavam. E naquele dia elas estavam remendando as calças. O pastor naquela época não ganhava tão bem e não tinha essas mordomias todas, então quando a calça ficava meio rasgada, remendava. Hoje é moda andar com ela rasgada, há um tempo atrás era um desastre. Hoje você não remenda, porque o chique é andar com ela rasgada. Aliás, a gente já compra ela cara rasgada. Eu não, claro. Quem gosta já compra ela rasgada. Então as duas esposas de pastor estavam remendando as calças dos seus maridos. Uma era a esposa de um pastor muito humilde, mas de uma igreja muito abençoada, muito dinâmica, com muita operação de Deus. E a outra era pastor de uma igreja fria, normal. O último que tinha batizado já estava com 18 anos. Coisa e tal. Não tem a ver com renovado e pentecostal, não. Mas eu vou dizer para vocês, e vocês decidam, vocês entendam, interpretem qual pastor, qual esposa de pastor ali era esposa de qual pastor dessas igrejas. Uma estava remendando as calças do marido nos joelhos, e a outra no traseiro. De quais igrejas será que eram esses pastores? Eu tenho autoridade para meter a boca em vocês, porque lá na minha igreja é pior do que a de vocês. Há uns anos atrás, até quando eu cheguei lá, já era bem animado. A gente fazia vigílias a altas horas, até tarde da noite, às vezes até quase de manhã. Na minha juventude, quando eu me converti, a gente fazia vigília de orar a noite toda. Hoje lá em Guararapes é maravilhoso as vigílias. Eles vão às 10h30, conversam e brincam até às 11h, oram até às 11h05, faz lanche até às 11h30, e meia-noite já estão todo mundo em casa, que já estão cansados de orar. E vocês veem as garrafas de café, de leite, de chá e de suco, e cestinha de lanche, que leva para essas vigílias. E quando chega lá, o dirigente fala: alguém trouxe Bíblia? Isso é Guararapes, tá, gente? Por favor, eu sei que em Bauru é totalmente diferente. Eu sei que aqui o fogo cai. Sei que
os jovens aqui, né, vai dar a paz do Senhor. Quando ele levanta a mão, o que está em pecado já está caindo, né? As irmãs, então, meu Deus do céu, né? É outro nível. Né? Então, meus queridos, o que eu creio é muito importante, mas o que eu faço, o que eu pratico, isso é que faz a diferença. Nós podemos ter a teologia correta, mas se não tivermos a prática, não vira. Né? Há uns anos atrás, a gente expulsava demônio toda semana. Quase todo culto tinha uns capirotos. Né? Agora já tem gente com 10, 12 anos na igreja que nunca viram um. Porque agora eles vão todos para os hospitais psiquiátricos. Já não é mais demônio, agora é problemas mentais. Agora é problema comportamental. E os pastores também estão afundando na psicologia e nas terapias para ajudar os irmãos com problemas mentais. E são sérios problemas. Se alguém de oração bota a mão na cabeça, ele treme e cai. Claro que existem as duas coisas. Mas a demonstração do poder de Deus, ela está cercada de oração e de muita oração. Muito bem. Eu estou falando de entrarmos na presença de Deus para orar e do prazer que isso deve proporcionar. Eu estou pensando em duas pessoas que a Bíblia fala da situação deles. Uma é Neemias. O livro de Neemias começa dizendo que ele era copeiro do rei, ele servia o vinho, a comida, e até tinha que provar antes. O rei não queria entrar numa enrascada. E ele fala que eu nunca estive triste na presença do rei. E também não era por decreto, não podia alguém se apresentar, alguém que servia ao rei, não podia se apresentar triste, deprimido, cabeça baixa. A pessoa que tinha que estar sempre com semblante bonito, agradável. Afinal de contas, ele tinha o privilégio de estar e servir na presença do rei. E naquele dia, ele havia recebido umas notícias muito tristes de Jerusalém, e aquilo transpareceu no rosto. E por mais que ele tentou disfarçar, o rei percebeu. E o rei perguntou: o que está acontecendo, Neemias? Eu nunca vi você triste e você está triste. Claro, a primeira coisa que aconteceu foi que ele derreteu por dentro. Minha cabeça agora vai. Né? Mas, como ele era um ótimo servo, e o rei tinha muita confiança nele, o rei resolveu conversar, em vez de simplesmente pedir a cabeça. Né? O que está acontecendo? Isso parece ser coisa do coração. E ele explicou a situação de Jerusalém, a situação dos que sobraram, do cativeiro. E o rei falou: você tem algum pedido? E aí ele disse que na hora ele orou. Ele fez uma oração daquelas, a gente chama oração de flecha. Ele simplesmente disparou: Deus, e agora? Né? Ele não tinha tempo. Rei, dá para o senhor esperar eu fazer uma vigília? Eu vou ali orar, daqui a pouco eu volto. Quando o rei fala, faz um pedido, você não pode... passou, já era. O rei não tem tempo para ficar escutando você murmurar, não. Ele levantou, você tem que cortar na hora. E Neemias então fez o pedido. Então veja bem, se foi uma situação constrangedora e difícil para Neemias, e ele sabia que por lei ele deveria se apresentar com muita alegria na presença do rei. Outra personagem é Daniel. Quando eles chegaram lá em Babilônia, o rei mandou separar alguns com alguma experiência, alguma prática estudantil que pudesse ser melhor formados. E Daniel resolveu não se misturar com a comida e as coisas ritualísticas do culto de Babilônia. E 3 dos colegas dele também resolveram entrar. E quando ele pediu para o copeiro: dá para, ao invés de você servir tudo isso, você nos dá água e legumes, uma refeição mais simples, nós não queremos. E o cara: olha, eu gosto de vocês, me simpatizei com vocês, mas isso pode custar a minha cabeça, porque eu deixo vocês fazer do jeito que vocês querem, do jeito que vocês gostam. Daqui uns dias o rei passa e vê vocês no meio da turma, e ele olha que tem 4 ali que está parecendo que... ele vai querer saber por que vocês estão assim.
e a cabeça que rola é a minha. E Daniel então falou, vamos fazer um teste? Você nos permita por tantos dias fazer do jeito que estamos falando. E aí você avalia. E o teste diz que no final daqueles dias, eles pareciam estar mais robustos, mais bonitos, mais corados, mais saudáveis, mais alegres, mais felizes do que os que estavam comendo de tudo. E então o cara consentiu. Então veja bem, a presença do rei Nabucodonosor exigia pessoas bonitas, elegantes, boa aparência e com alegria, não importa o que está te acontecendo. Agora, quem vocês acham que é maior? Assuero, Nabucodonosor ou Jeová, o Senhor dos Exércitos? Hã? Quem é maior? Jeová? Sim ou não? Sim. E o que ele é seu? Seu Deus? Mas é mais alguma coisa? Mais perto aqui, dá para trazê-lo mais para perto? É meu pai? Salmo 100. O que Salmo 100 fala sobre entrar na presença de Deus? Celebrai com júbilo ao Senhor. Servi-o com alegria. Serve-o com alegria. Agora, vocês já viram algumas reuniões de oração? Parece aquele texto de Isaías que todo mundo está indo para o matadouro. Entendeu? É a minha última vez. Eu vou acabar de orar aqui, né? E tem pessoa sadio, abençoado, bem empregado, ganhando bem, promovido, que é só entrar no lugar de oração, começa um choreiro desabestado, que não tem nenhuma razão. E ele acha que ele convence a Deus com aquele choreiro. Fica mais piedoso se você chorar. É claro que tem oração que nós vamos ter que chorar mesmo, e muito. Mas a principal qualidade de quem entra na presença de Deus é entrar com alegria. Quantas pessoas vocês acham que têm o privilégio ou a oportunidade de ter uma audiência pessoal, face a face, com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas? E você tem. E aí você chega lá. E aí, meu filho? Ah, senhor, a coisa está feia. Meu mês tem 30 dias, o salário 26. Se você vê o marido que o senhor me deu. Se você vê a mulher que o senhor me deu. Nessa hora Deus é culpado. Ele me deu. Eu estava muito bem escolhendo o outro, estava fazendo tudo certinho, Deus apareceu. Né? Gente, é maravilhoso ter comunhão com Deus. São duas coisas que a gente precisa ter sempre em mente em termos de oração. Deus é Deus, exaltado, entronizado, inacessível, Ele é intocável, Ele não se mede, é tremendo, é fantástico. Por merecimento, nem deveríamos, nem poderíamos estar na presença dEle. Mas quando você abre a porta da sala do trono e entra, Ele fica numa alegria, numa felicidade de ver você chegar. O Pai ama ouvir e ver os seus filhos. O fato dele ser tudo aquilo e se tornar tão acessível, isso deve nos levar a ter uma santa reverência, um santo temor, embora possamos cultivar intimidade. Se eu for no Palácio do Planalto, espero não ir por esses tempos,
Ainda não fui até hoje, então por esses dias não estou muito interessado aí não. Mas se eu conseguir uma audiência com a presidente ou com o vice-presidente, alguém vai me apresentar. Esse é o pastor Jason Gomes da Silva, de Bauru e de Guararapes. E ela vai estender a mão e eu vou ter que estender a mão e tocar cerimonialmente. Mas o que acontece quando o netinho dela vai lá? E parece que vai bastante. Ele não tem esse cerimonial. Ele nem entra pela sala de audiência e nem pela agenda. Ele entra pela parte residencial. E provavelmente quando ela chega, ele pula no colo dela e vai brincar igual todo neto com toda avó. Quando você entra na presença de Deus, você é filho. Não recebestes o espírito de escravidão para viver atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. Abba Pai é uma expressão aramaica, a forma infantil de falar pai. Paizinho, papai, painho, quem é do Nordeste. Então veja bem, na hora que você já é adotado, você já tem direito de usar palavras íntimas de carinho com Deus. Você não precisa chegar lá, Santíssimo e Reverendíssimo Deus, Todo-Poderoso, Onipotente, pela sua infinita misericórdia e bondade, olha para esse miserável pecador. Você pode chegar, pai, cheguei. E ele vai falar, e aí? Tudo bem, hoje eu estou triste. A oração precisa ser reverente, mas pode ser íntima e aproximada. A oração precisa ser reverente. Porque você pode falar com Deus informalmente, isso não dá direito de ser irreverente. Ele continua sendo Deus. Mas é o meu Pai. Isso já é uma realidade da nossa vida, mas precisa ser vivido, né? Precisa ser experimentado constantemente. Muito bem, eu não sei qual é a medida certa de orar, e a Bíblia também não fala quanto tempo a gente deve orar. Quando se fala de salário, tem teto e tem piso, né? Piso é o mais baixo, é o mínimo, e teto é, o céu é o limite. A Bíblia não fala qual é o teto de tempo de oração, mas Jesus deu uma dica sobre piso. Sabia disso? Mateus 26, 40. Dá uma olhada. Essa eu não vou dar não, essa eu vou deixar vocês abrir, senão vocês ficam com sono. Mateus 26, 40. Jesus não falou sobre o máximo, mas parece que ele deu uma dica. Ele também não falou que é não, mas ele deixou subentendido. Como diz, para quem sabe ler, uma letra, um pingo é letra. Não é? O que está escrito aí? Era uma hora difícil, de agonia. O bicho literalmente estava pegando. As trevas querendo sugar tudo. Jesus foi com eles para aquele jardim e falou, eu preciso orar, eu estou em agonia, e eu preciso falar com o Pai, eu preciso orar, vocês me ajudam? Sim, nós ajudamos. Ok, então vocês ficam aqui, eu vou ali um pouquinho, que eu quero um pouquinho mais de intimidade com o Pai. E acho que ele deve ter voltado com 56, 57 minutos. Porque ele chegou, estava... Aí ele falou, vem cá, mas vocês não puderam orar comigo nem uma hora? Ou significa que ele não tinha passado de uma hora? Vocês não puderam orar nem uma hora? Ou seja, uma hora é o mínimo que um crente ora. Você não pode orar uma hora. Então significa que quem ora menos de uma hora é bola murcha.
Jesus achou que não passa no teste. Vocês sabiam que naquelas igrejas, na Coreia, especialmente na Coreia e na China, eles ficam admirados como é que as nossas igrejas ainda estão abertas e pessoas se convertem com a quantidade de hora que nós oramos. Lá, normalmente, pastores e obreiros, aqueles relaxados, com a calça rasga no fundo, que está quase sendo demitido, normalmente ora 5 horas por dia. Quase todas as igrejas, 4, 5 horas da manhã, já tem a primeira reunião de oração. Todo final de semana, quase todas elas têm o que eles chamam de montanhas de oração, ou um retiro de oração. E eles vão para lá e passam a sexta, o sábado e o domingo inteiro. E às vezes sai de lá de manhã e vem para o culto dominical de manhã. A igreja do Pyeongshu, na montanha de oração dele, eles têm um restaurante enorme, só para desjejum de quem está jejuando. Não é para churrasco e encher a pança. Quem vai para lá e jejua, sai, passa no restaurante, quebra o jejum e vai para casa. Como é que seria um restaurante nosso de jejum, hein? Por que vocês estão rindo? Se para 2 horas de oração a gente leva vários cestos com coca, com pão de queijo e torta, e sanduba, imagina se a turma passar uma noite orando sem... O chapeiro vai passar apertado. É só cultural? Tem também a questão cultural. Mas nós temos que admitir, nós oramos pouco. Né? Alguém, eu não tenho como provar, mas já ouvi que alguém perguntou a Lutero, depois daquela encrenca toda, quanto tempo ele gastava normalmente de oração? Ele disse, olha, normalmente eu gasto 3 horas de oração, com exceção os dias que eu tenho mais trabalho e estou mais atarefado. Então, quando eu tenho mais problema, mais tarefa, eu oro mais que 3 horas. Os dias que eu estou tranquilo. E alguns, enquanto senta na mesa, já fala, em nome de Jesus, amém, e já... Essa é a única oração do dia. Lá no seminário, a gente saía do instituto, alguém aqui já foi em Betânia, vocês sabem. A gente saía do instituto e vinha, cruzava o campo e entrava no refeitório e fazia fila para o almoço. Né? E às vezes a gente, claro, seminarista é espiritual. Às vezes a gente via alguns colegas, a gente que era primeiro-anista é muito espiritual e o fogo cai e Deus opera. Já de 2º ano em diante já é mais... Né? Então a gente via o 2º-anista não orando. Chegava, botava o prato na mesa e começava a comer. E aí, vocês não oram? Não, já orei na fila. Para não perder tempo. Né? Outros, não, quando eu levantei de manhã, eu já orei para Deus abençoar o pão de cada dia. Está incluído café da manhã, almoço, merenda e janta. Eu já vi gente até falar o seguinte, eu fiz uma lista de tudo que eu preciso, coloquei na cadeira, já que Deus vê tudo e sabe tudo, eu coloquei a lista lá e fui dormir. Deus sabe ler português, então Deus chega lá e olha a lista. E o camarada roncando. Então, meus queridos, vamos melhorar o nosso tempo de oração? Não estou trabalhando com a ideia aqui de minutos, mas qualidade. Qualidade. Todos nós temos atividades, e alguns têm muitas atividades, e compromissos que não podem ser mexidos e adiados. E você tem 3, 4, 5 minutos para fazer um devocional. Então capricha. Tenha um tempo de verdadeira comunhão, verdadeira adoração. E nos intervalos, durante o trajeto de ida e de volta, nos momentos
mantenha uma comunhão constante. O que a Bíblia chama de orar em todo o tempo. Está indo na bike, vai orando, cantando. Está indo de coletivo, aproveita o balanço e vai orando. Está indo de carro, presta atenção, mas vai orando. Vai buscar as crianças na escola, vai em oração, volta em oração. Eu tenho que ir para a academia, aproveita a caminhada e aquece também o coração em oração. Ganhe tempo. A Bíblia fala, remira o tempo, porque os dias são maus. E para orar, você não precisa parar e se trancar num lugar e ajoelhar e ficar voltado para Jerusalém, ou para Meca, ou para Goiânia, qualquer lugar. O coração tem que estar voltado para Deus. Então ganhe tempo em oração. Se você fizer isso, o conselho do Salmo 1, gastando tempo com meditação, bastante tempo, fazendo a palavra passar da mente para o coração, e dali ela vai penetrar no seu espírito. E nessas orações de palavras simples, orações flecha, o dia todo, o tempo todo, o máximo de momentos possíveis durante o dia, na hora que o bicho pegar, que você puder e precisar separar um tempinho para clamar de verdade, com poucas frases você resolve. Porque você está conectado o tempo todo. O seu espírito está em íntima comunhão com Deus o tempo todo. Então, você imaginar, puxa vida, eu ficar ajoelhado 1 hora, nossa, vai adormecer, a gente fica em cima de um, a gente fica em cima do outro, né? A gente deita um pouco para frente, escora um pouco para trás, e a hora não passa. Depois que você já não está aguentando mais, essa hora passou 5 minutos. E o cara está querendo que eu ore 1 hora, eu estou morto, é melhor desviar. Não, cultive meios. Né? Eu não trouxe aqui, mas eu já falei isso aqui uma vez, sobre um relógio de oração. Você pega 12 tópicos, tem uns da Cruzada Mundial de Literatura, é um dos mais conhecidos no Brasil. É um relógio mesmo, e tem 12 tópicos que faz uma oração completa. Então, você orando 5 minutos cada um daqueles pontos, você ora 1 hora. Claro que, para quem não tem prática, eu te aconselho começar com 1 minuto. Começa com louvor, depois um tempo de você ouvir o seu coração, depois um tempo de confissão, e assim vai. Né? Depois chega a hora de adoração, chega a hora da petição, chega a hora da intercessão, até fechar com louvor. Se você fizer 1 minuto, cada um daqueles, 1 minuto, pode olhar no relógio, 1 minuto cravado. Você orou 12 minutos, talvez já foi mais do que você já fez a vida toda. Você nunca orou 12 minutos seguidos, porque normalmente a gente começa a orar, eu já prestei atenção, o pastor é meio malandro, ele ora, mas também fica prestando atenção. Depois de 2 minutos as pessoas começam a repetir tudo outra vez. Ele já mandou Deus em tanto lugar, pegar tantas pessoas, falar, né, Deus vai lá, Deus vai lá, Deus vai no hospital tal, agora vai no outro, do outro lado da cidade. Ele fica assim, Deus vai lá, Deus pega, Deus visita o fulano agora, Deus visita o outro fulano. Aí ele começa no louvor, daqui a pouco ele lembra do outro que está doente, aí ele já lembra de outro assunto, e aí a oração vira uma farofa. Então ali você aprende a orar organizado, sistemático, e muito espiritual, e muito gostoso de se fazer. Então você orou uma semana inteira, todo dia, 1 minuto cada um, puxa, ficou tão gostoso. Você começa a descobrir que tem alguns daqueles pontos, que 1 minuto só é pouco. Aí então você começa naqueles lá 2, o outro você faz 1, o outro você faz 1:30, faz 1:40. Semana que vem, eu vou tentar fazer 2 minutos cada um, 2 minutos cada um, já dá 24 minutos. Na outra semana, tenta 3 minutos, dá 36 minutos. Se a cada semana você conseguir aumentar 30 segundos a 1 minuto cada vez, daqui a pouco você tira 1 hora de oração e ainda falta tempo, você ainda quer ficar mais um pouquinho. É automático. Vocês que são da área da pedagogia aqui, quem não é, precisa pelo menos ser ensinado pelos pedagogos, né? E a área da psicologia também ensina isso. Se você fizer a mesma coisa, do mesmo jeito, no mesmo lugar, por 6 semanas seguidas, você não larga mais, vira hábito. 6 semanas fazendo a coisa do mesmo jeito, no mesmo horário, no mesmo lugar,
Você repetir aquela coisa sistematicamente, 6 semanas seguidas, vira hábito. Então, o duro é você se policiar para você não parar antes. Insiste, insiste, tem dia que vai ser mecânico, tem dia que vai ser meio duro, mas você continua. Continua, continua, continua. Daqui a pouco você vai ver que prazer, que alegria. O dia que você não puder, quem tem hábito de fazer devocional sabe disso. O dia que alguma coisa acontece, que não dá para a gente fazer, às vezes você vai dormir, você fala, está faltando alguma coisa. Será que eu não tomei banho? O que é? Não, não orei. Hoje não fiz meu devocional, não li minha Bíblia ainda hoje. Aí você levanta e vai lá e faz. Aí você se recompõe, você se sente satisfeito. Amém? Então dá para você melhorar até a quantidade, com um método que não seja cansativo e te torne, né, desgastante. Muito bem. Só mais um pouquinho. Lá no Sermão do Monte, é outra coisa muito interessante. O Sermão do Monte é aquele sermão que tem no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Ali é, digamos, a constituição do reino de Deus. Se você quiser saber lá no céu como é que Deus governa o mundo, como é que Deus governa a igreja, como é que Deus administra, você vai ter que conhecer os estatutos. E os estatutos é Mateus 5, 6 e 7. Lá em Mateus 6, do verso 5 ao 8, ali tem uma coisa muito interessante sobre a oração. Mateus 6. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu sei que em Guararapes tem, mas em Bauru eu não tenho certeza. Aqui acontece de alguém se sentir culpado porque não ora o quanto devia? Alguém já se sentiu culpado? Eu estou meio relaxado, eu deveria estar orando mais. Eu tenho até um tempinho, eu tenho até condições, mas não estou fazendo. E aí fica aquela dor na consciência. Bom, deixa eu tentar te ajudar. Mateus 6, lá no verso 5. Jesus foi ensinar, né, os discípulos a orar. E ele disse o seguinte: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Quero enfatizar uma palavra que foi repetida por Jesus 2 vezes aqui. No verso 5 e no verso 6. Ele usou a expressão, quando você for orar. Quando orar. Então, o que eu entendi? Se for uma heresia, vocês me chamam de herético, mas vocês fazem do jeito que vocês continuam. O que eu entendo aqui é que Jesus disse o seguinte: ninguém é obrigado a orar. Ninguém precisa fazer algo que não gosta e que não quer. Você não é obrigado a orar. Mas quando você for orar, faça do jeito certo. O que você acha que Deus vai preferir? Que você vá lá de 3 em 3 dias, com muita alegria, e dance, e abraça Ele, e fala com Ele, e fala, vou voltar daqui 3 dias, Senhor, e vai ser um festão. Ou você vai lá todo dia, está na hora da oração, e aí, já estou liberado? O que vocês acham? Quando alguém faz um favor para você de cara amarrada, ou no seu aniversário, alguém chega com um presente, está aqui, ó, foi minha grana toda, vou ficar duro o resto do mês.
como é que desce aquele presente? Quem é cara de pau fala, meu prazer é ver você duro, nem vou usar isso. Não tem graça alguém fazer algo para a gente de má vontade. Para Deus também não. Então, ao invés de você ter um peso, uma consciência doída, porque não está orando tanto, quando você for orar, vá com o coração inteiro. Chegue lá com alegria, com satisfação. Passe aquele tempo com Ele de qualidade. Entre feliz e saia mais feliz ainda. Quando orar. Orar religiosamente não funciona. Ele falou aqui. Os gentios fazem isso. Eles pegam um rosário e ficam lá. E termina aqui, ele começa de novo. Eles acham que com 30 resolve. Com 35 resolve. Vamos fazer uma campanha. Com 7 não deu. Vamos fazer outra. 14 não deu. 28 não deu. Não é isso. Um dia eu fiz lá na igreja, acho que não sei se eu já falei isso para vocês. Elias lá no Monte Carmelo, com os profetas de Baal. Vocês sabem quanto tempo durou a oração dele? Deu, me parece que 1 minuto e 15. Ou nem isso. Se você uma hora quiser cronometrar, você faz. Lê a oração que Elias fez. Os caras bateram de manhã até quase 3 da tarde, rodeando em volta do altar de Baal. Quando ele começou a não funcionar, eles começaram a se retalhar, se sacrificar. E Elias saiu do espírito e começou a zombar dele. Já imagina, o cara tinha que fazer um baita trabalho ali, uma batalha espiritual. E o cara zombando dos camaradas, estavam na agonia, né? E eu falei, vem cá, talvez o Deus de vocês está viajando, talvez ele perdeu o trem, talvez ele tirou um cochilo, né? Ou talvez vocês estão gritando baixo, né? Talvez a mandinga não é bem assim. Aí chegou uma hora que falou, para, se não foi até agora, não é mais. Como é que faz? É assim, ó. Sacrificou o novilho, colocou lá em cima. Bom, esse altar aqui está com madeira sequinha, puxa vida, isso aqui pega um fogo muito fácil. Né? Tá muito fácil. Vamos fazer um rego aqui em volta, fez um buraco assim, né, uma fossa, né? Um fosso, e pegaram vários jarros d'água e jogaram lá, que encheu, joga mais, ficou tudo ensopado, o boi, as carnes, as lenhas, né? O chão, tudo ensopado, o fosso d'água tudo em volta. E aí ele, Senhor, para que eles saibam que o Senhor é Deus e que eu sou teu servo, e que em teu nome estou fazendo isso, responde-me, Senhor. Quanto tempo? Ele não fez ladainha, não ficou implorando, não apresentou as credenciais de, olha, Senhor, eu sou o santo pastor de Guararapes, há 20 e tantos anos, já ganhei 30 almas, já li a Bíblia tantas vezes, já até preguei em Bauru, e agora então, baseado no meu credencial, no meu currículo, dá para o senhor responder? Não funciona assim, gente, é relacionamento, intimidade. Nós precisamos disso. Muito bem. Romanos 8, 14 a 17, tem uma coisa muito importante a respeito de sucesso na oração. Chama-se identidade. Identidade. A identidade nossa é um fator motivador da oração. O que eu quero dizer com identidade? O mesmo que o Estado quer dizer quando te dá um RG. Aquele documento diz quem você é, diz de quem você é filho, diz onde você nasceu, diz o estado que você nasceu, o país que você mora, né? E isso te habilita a se apresentar em qualquer lugar do país. Você está bem documentado e legalmente registrado. Então, qual é a nossa identidade? Romanos 8, começando do verso 14, o que fala? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Sim ou não? Então você é filho.
Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus, então sou filho de Deus. Isso é identidade. Eu não sou filho de Buda, não sou filho de Maomé, não sou filho de fulano de tal, eu sou filho de Deus. Nasci de novo, nasci do Espírito, nasci pela palavra de Deus. Deus diz que eu sou filho. O Espírito Santo habita em mim, trabalha em mim, me guia, como prova de que eu sou filho de Deus. Essa é a minha identidade. Eu sou filho de Deus. Todos que são filhos, são guiados pelo Espírito, são filhos de Deus. O que mais? Não recebemos um espírito que escraviza, que mete medo, que deixa a gente horrorizado. Mas que tipo de espírito recebemos? Adoção de filhos. Depois de adotado se torna filho. Antes da adoção não é filho. O Espírito Santo entrou em nós no novo nascimento para legitimar a nossa adoção, a nossa filiação. Antes eu era filho do pecado, antes eu era inimigo de Deus, agora eu fui adotado legitimamente. Eu tenho o nome de Deus, a assinatura de Deus, eu tenho as marcas da família. Eu sou filho de Deus. Essa é a minha identidade. O que mais? O próprio Espírito, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Quem diz, quem garante que eu sou filho de Deus, que você é filho de Deus, é o Espírito Santo no seu espírito. Não adianta eu te dar um documento, olha, dizendo, você foi na Betel tal dia, e eu fiz um apelo, você aceitou Jesus, portanto você está salvo. Isso não vale. Vale é aquele testemunho que o Espírito Santo dá no seu interior. Aquela paz interior. Eu sei que eu sou filho de Deus porque o Espírito Santo me dá tranquilidade. Se você fala isso para uma pessoa que não nasceu de novo, ele fala, eu também sou filho de Deus. Aí você pergunta, você é salvo? Quem é que pode saber? Ou seja, ele está jogando com as palavras que todo mundo é filho de Deus. Não, eu sou filho e sei que sou salvo. Como é que você salva? Como é que você comedor de feijão pode dizer que está? Bom, eu não posso te provar, mas eu sei que sou e sou. Porque o Espírito Santo testifica. Eu não sou quem eu era, mas graças a Deus que eu ainda não sou também o que serei. Estou caminhando, estou sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Então, o testemunho do Espírito Santo garante quem você é, e isso te dá acesso a Deus. O outro verso aí. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros, ou herdeiros juntos com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se você tem certeza que é filho, então você também tem certeza que é herdeiro. Imagine se eu recebesse uma notícia que eu fui premiado e fui adotado legitimamente pelo Antônio Hermílio de Moraes. Agora sou herdeiro da Votorantim, e entre as outras coisas. Eu garanto que muita gente boa de Bauru iria entrar no Face. Tá podendo, hein, do Carmo? Agora é filho do homem, hein? E aí, vai vir em Bauru? Eu vou ver se meu helicóptero me deixa aí. E o Santana? Isso é coisa do passado, isso não me pertence mais. Grande coisa é ser herdeiro de Antônio Hermílio de Moraes. Você sabe o que seu pai tem? Você é filho de Deus, você sabe o que ele tem? Sabe nada, você não tem a menor noção da grandeza do que Deus tem. Esses dias chegou uma maquininhazinha, um laboratóriozinho que eles mandaram para Plutão e viajou 10 anos. E chegou lá esses dias, e aí descobriram que tem uma estrela mais para frente, que se para chegar nela você precisaria viajar a velocidade da luz 134 mil anos. E não está nem na metade do quintal da casa do meu pai. Isso não é tudo que ele fez e não é tudo que ele tem. E se você é filho, você é herdeiro.
herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. A Bíblia fala, do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que tem nela, todas as riquezas, todos os animais, toda a floresta, tudo que tem por aí é de Deus, os planetas é de Deus, tudo. E se é dele, é nosso. Aí alguém já está, mas vem cá, por que não faz um check-in e ajuda a gente, né? Tem uma historinha de um garotinho que descobriu na escola dominical que Deus e tempo é bem diferente do nosso. E ele resolveu orar, né? E falou, Deus, é verdade que para o Senhor um dia é igual a 1000 anos e 1000 anos igual a um dia? E Deus falou, é. É verdade que para o Senhor 1 milhão é igual a R$1? E Deus falou, é. Dá para o Senhor me dar 1 milhão? Aí Deus dá, espera um minuto. Ele não nega, mas tempo não é problema para ele. Nós somos limitados. Sabe por que muitas das nossas orações, até por prosperidade ou para sair da pitiba, não são respondidas? Ou porque promessas de riquezas e bens não se concretizam rápido na vida dos cristãos? Por causa do caráter. Porque enquanto o caráter da pessoa não for trabalhado para ele se tornar confiável, Deus não pode confiar coisas grandes nele. Tem gente que sobe numa gilete e já acha que é o rei da cocada preta. Ele trabalha com você há 10 anos na mesma sessão, ele foi promovido, passou a ganhar R$35 a mais, e agora já não fala mais com você, você não é mais convidado para o churrasco dele, que aumentou 30 gramas de carne moída, mas ele já está lá em cima. Diz que se você quer conhecer o Inácio, coloca ele no palácio. Quantas vezes Deus caiu nessa de dar uma casa boa e a pessoa nunca mais vem na igreja, porque tem que vigiar a casa, tem que limpar ela, tem que conservar, né? Quando ela tinha a casa toda esburacada, que os ladrões já olhavam de cá e viam de lá, não tinha nada mesmo. Agora, como ela tem uma casa boa, bonita, agora não pode entrar lá para fazer mais reunião de oração, porque vai sujar o piso, vai sujar o carpete. Agora aquelas irmãs com aqueles batons de pobre vai sujar minhas cristais, então eu não posso mais receber. Tomara que tu volte lá para aquele lugar onde... porque você passou a conversa em Deus, Ele te prosperou e você não foi fiel. Então muita gente, Deus poderia abençoar muito mais do que tem abençoado, mas se Deus soltar a mão, eles fazem bobagem. Então Deus vai trabalhar o seu caráter primeiro, para você se tornar confiável. O seu coração estar nele, o seu grande tesouro ser ele. No Salmo 16, Davi fez uma oração, dizendo o seguinte, bem nenhum eu tenho além do Senhor. Olha bem, bem nenhum eu tenho além do Senhor. E um dia eu fui olhar, quando ele estava explicando para Salomão o que ele tinha preparado para construir o templo, e eu vou deixar para você fazer, só de oferta do tesouro pessoal dele, ele deu toneladas em ouro. Um cara deu 5, 6 carretas abarrotadas de barras de ouro, e falou, Senhor, eu não tenho nada, só o Senhor. Aquilo lá para ele é coisa. Importante é Deus. O tesouro dele é Deus e não as coisas. Então, enquanto isso não se tornar uma realidade da nossa vida, Deus não vai confiar bens materiais nas nossas mãos, senão a gente faz bobagem. Ele precisa que o nosso caráter seja confiável. Muito bem. Então, isso identifica você. Imagina você poder chegar diante de Deus com esse currículo, filho, abençoado, herdeiro. Isso dá uma satisfação, gente. Você nem precisa pedir muita coisa. Você chega lá, é só adorar, só louvar, só agradecer por isso, por isso. Hoje eu amanheci alegre, eu acordei, se acordei é porque dormi, e se dormi é porque eu tinha uma cama, né? Eu tinha um quarto, tomei café da manhã, né? Trabalhei, se trabalhei é porque estou em condições, né? Eu estou vestido, estou calçado, eu vim aqui de bicicleta, ou de a pé, ou de coletivo, mas o Senhor me deu meio. Tem
um bando de irmãos que me amam, que me abraçaram, me cumprimentaram com a paz do Senhor Jesus. Puxa vida, que alegria orar e falar com o Senhor, louvar o Senhor por isso. Você não precisa ter uma agenda cheia de pedidos. Só o que você é e quem você sabe que Ele é motivo para você orar horas e horas. Lembra da brincadeira ali? Para cada um que fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Tem 10 falando, escuta, Senhor, porque eu estou falando. Então inverta a oração. Comece a policiar a sua oração. Como é que você ora? Senhor, eu te agradeço e eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que o Senhor vá lá, eu quero que o Senhor cura fulano, eu quero que o Senhor me dê isso, eu quero que o Senhor dê aquilo. É só me dá, mas a gente parece mendigo com o pires na mão. Comece a se policiar e parar de pedir e usar mais louvor, gratidão, adoração. Os salmos são recheados de coisas que mostram situações para a gente louvar e agradecer a Deus. Isso enriquece a oração. Você citar textos bíblicos na oração, enriquece a oração, ganha tempo em oração e é maravilhoso. Para fechar, lá em João 17, quando Jesus estava orando por nós, João 17, 22, 23. Eu vou só dar uma passadinha. João 17. João 17. Jesus estava orando por nós. Vamos começar no 21. Ele estava falando, a fim de que todos sejam um. Como? Ele estava falando com Deus. Tá? Então aqui, aqui é Deus. Jesus estava falando com Deus. Imagina que Jesus estava ali no canto, ali ajoelhado, falando com Deus a nosso respeito. Para que nós, os discípulos, sejamos um, como és tu, ó Pai, em mim, assim como o Senhor é em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Jesus pedindo ao Pai para nos levar para o mesmo tipo de relacionamento que os três têm. Eu quero que eles sejam um entre eles, e assim como eu e o Senhor somos, eu e o Senhor e o Espírito Santo somos, eu quero que eles também sejam. Você já imaginou Jesus te convidando e pedindo ao Pai para deixar você entrar na mais perfeita comunidade que existe, que é a Trindade? Ele falou, é tão bom ser igual somos, que eu quero que eles estejam comigo. Eu andei com eles aqui 30 anos, aprendi a comer jabá, aprendi a comer pão sírio e pão hebraico, eu aprendi a comer tanta coisa gostosa, fiz tanta amizade com esse povo, e vários deles se converteram, vários deles vão se converter através da pregação deles. Eu quero que eles vejam o que é coisa boa. Eu quero que eles entrem. Chegará um dia, meus irmãos, que nós vamos estar lá, livre desse corpo físico, aperfeiçoados, mas não precisamos esperar esse dia. Nós já podemos entrar espiritualmente nessa comunhão agora. A oração é para isso. Ok, seguindo aí, 21, 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Ele quer que nós, como cristãos, sejamos unidos como Ele e o Pai são. Eu neles, Jesus em nós, e o Pai nele, e tu em mim, com a finalidade de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Deus nos ama igual ama Jesus. Você quer mais do que isso? Deus te ama igual Ele ama a Jesus. Você precisa mais do que isso? Então, são essas revelações que nos aproximam da oração significativa. Eu não oro porque estou necessitado, porque eu tenho necessidade e porque eu estou problemático. Eu oro porque eu sou filho e meu Pai é Deus. E a principal razão de orar é ter comunhão.
Eu posso apresentar as minhas petições, as minhas dificuldades. A Bíblia fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que você acha de um vizinho que todo dia bate na sua porta? Açúcar. Amanhã, café. Sal. Todo dia, quando ele bate na porta, você já sabe. O Pires chega primeiro. Quando ele bate, você já sabe. Farinha. 50 centavos. Quando você bate na porta da sala do trono, o que é que Deus pensa? É me dá, vai lá, pega, salva, cura. Ou se já chegou lá um dia e falou, Deus, hoje eu não tenho nada na agenda, só vim cá para a gente bater um papo, só vim cá para adorar o Senhor. Sei que o Senhor não está tão ocupado assim, o Senhor resolve tudo rapidinho, e eu vim aqui dizer que eu estou muito feliz de ser teu filho, estou muito alegre de ter a família que eu tenho. O senhor tem alguma coisa que o senhor quer compartilhar comigo? Posso servir em alguma coisa? Para quem vinha todo dia com o Pires, ele vai falar, bate. Alguém não sabia que Deus era gaúcho, né? Surpreenda Deus, mude. Vai valer a pena. Então, meus queridos, oração não é pesado, não é difícil, não é desgastante. Se você conhecer para quem você ora. Se o seu Deus é vivo, é amoroso, é misericordioso, é tudo aquilo que você lê na Bíblia, então orar é um privilégio. Vamos fazer isso? Obrigado, Senhor. Especialmente por sermos teus filhos. E estamos reunidos aqui, completando uma semana de aprendizado na tua palavra, de comunhão. Porque o que propomos nessa semana é conhecer a suficiência do Senhor para nós. E nós queremos agradecer pelo privilégio de podermos entrar na sala do trono e pedir socorro em tempo oportuno. E nós estamos aqui com os nossos corações cheios de alegria, porque em Cristo Jesus nós somos aceitos, nós somos amados, nós somos bem-vindos. O Senhor nos presenteou com o que há de melhor, o que o Senhor tinha de melhor na eternidade, o Senhor nos deu, que foi o seu Filho. E além disso, o Senhor ainda deixou conosco o Espírito Santo como penhor, como garantia de que Ele vai voltar e vai nos levar com Ele. E Ele está preparando moradas. E olha que não é qualquer morada, não é qualquer condomínio. Ele está fazendo isso nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém. E Ele quer que onde Ele esteja, nós estejamos também. Jesus está ansioso por ver aquele dia que Ele quer apresentar pessoalmente ao Pai cada um dos seus amados que Ele conheceu aqui na terra, que Ele salvou com o seu sacrifício. Obrigado, Deus, por esse privilégio. Obrigado por sermos lavados no sangue de Jesus. Obrigado pela autoridade de usarmos o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela maneira especial como o Senhor trata e como o Senhor cuida de nós. Obrigado por essa igreja, por essas reuniões. E obrigado por nos ensinar a fazer as coisas de uma maneira mais simples, de uma maneira mais prática, de uma maneira mais agradável. Transforma, Senhor, a nossa mentalidade das coisas pesadas, difíceis, para coisas que realmente é um privilégio, é muito agradável servir ao Senhor. Davi entendia isso, servir ao Senhor com alegria, regozijar na presença do Senhor, aplaudir de todo o coração. Deus, muito obrigado. Nós queremos realmente celebrar esta semana e entender o que o Senhor está fazendo para nós. Nós podemos falar mais com o Senhor, mesmo que a quantidade em tempos de minutos não cresça tanto, mas a qualidade do relacionamento, isso vai fazer muita diferença. Senhor, revela no coração de cada um dos teus filhos o quanto o Senhor os ama e como o Senhor quer ter intimidade, quer ter
é contato pessoal diário e quer revelar coisas novas e coisas grandes. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer os segredos da sua aliança. Senhor, permita a gente conhecer-te cada vez mais. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe. Obrigado pela paciência. E é assim ou é assim? É até amanhã. Amanhã às 20, nós estamos aqui e eu vou estar aqui, vamos falar um pouco sobre evangelho, ministrar o evangelho, pregar o evangelho, fazer missões. Deus te abençoe, te dê uma noite abençoada, um trajeto seguro. Dê um abraço no irmão. Diga para ele que Deus espera ele lá na sala do trono com muita alegria.